E aí galera, tudo bem? Chega mais, tá começando mais um Conexão Cultura, programa que leva você pra dentro das artes da nossa cidade e região. E aí, gente, que delícia ter vocês aqui no nosso programa hoje, hein? Espero que vocês estejam bem por aí, viu? Hoje tem reportagem sobre o Mundividências, Arte na Cidade. É uma iniciativa que transforma o espaço público num ateliê a céu aberto. Tem também a tecnologia a favor da cultura. A gente vai conhecer o aplicativo Inventário Participativo Digital, Nossa Sanja. Ele reúne informações sobre o patrimônio cultural da cidade e permite que a própria população colabore com os registros. Também não pode faltar, claro, Sessão Pipoca, quadro que traz ótimas dicas de filmes e séries para você conferir no fim de semana. E tem na biblioteca, com dicas de livros que merecem estar aí na sua lista de leitura. Então, fica com a gente, porque o Conexão Cultura tá só começando. Conexão na área, começando aqui na TV Câmara São José, o programa que você já sabe te leva para dentro do melhor das artes visuais, da música, da literatura, do teatro, do cinema, enfim, se tem arte aqui. Com certeza, Conexão Cultura é aqui mesmo, gente. É aqui que a gente fala de tudo sobre isso que envolve a cultura na nossa cidade. E você pode acompanhar tudo isso pelos lugares que você já sabe, pelo canal 12.3 ou pelo nosso YouTube no @TV Câmara SJC. Perfeito, e tudo isso, como sempre, com acessibilidade à comunidade surda, por isso, muito obrigado aos trabalhos dos nossos intérpretes de Libras. Boa, Ti, vamos já começar aqui falando de um projeto que leva a arte para fora dos museus e galerias, viu? Conectando o público diretamente com o processo criativo. É um verdadeiro ateliê ao ar livre, não é isso, Ti? Pois é, isso mesmo. No projeto Mundividências, Arte na Cidade, os artistas produzem obras ao vivo, minha gente. Ao vivo, quebrando essa ideia de que a arte é elitizada, que só quem tem dinheiro que tem acesso, e tudo isso traz uma experiência inesquecível para quem passa pelo local. Olha só. Imagina só que coisa boa, você está dando uma passeada aqui pelo centro de São José e de repente você se depara com uma galeria de arte que está rolando aonde? Bem no centro da cidade mesmo. Eu estou aqui na Praça do Sapo e isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim, artistas produzindo umas telas penduradas em andaime, é justamente a proposta desse projeto que está rolando hoje por aqui, que é trazer uma galeria de arte a céu aberto e propiciar isso de forma gratuita para a população. Um projeto muito bacana que uma das pessoas à frente é este cara que está ao meu lado, o Paulo, que é produtor cultural, e vai me explicar, Paulo, o que vocês planejaram aqui, qual que é essa proposta de trazer arte para os espaços abertos da cidade, que inclusive nem é a primeira vez, né? Olá, tudo bem? Bom, a ideia desse projeto é trazer o artista para onde o povo está, como diz a música do Milton Nascimento, né? Então, os artistas saindo do ateliê e vindo para o espaço público para produzir as suas obras, para as pessoas verem como é que é o trabalho desse artista, né? Porque as pessoas não costumam ir visitar galerias ou espaços dos artistas porque tem um certo receio. Então, a ideia é tirar esse medo das pessoas e trazer o artista para onde elas estão, para elas perderem um pouco desse medo de visitar os espaços expositivos, né? E eu comentei que não foi a primeira vez, porque já teve uma outra edição que rolou no Parque da Cidade, né? E aí, quer dizer, foi uma coisa tão bacana que vocês resolveram esticar um pouquinho. Então, na verdade, esse é um projeto da Fundação Cultural, pela Lei Paulo Gustavo. Então, ele pedia 2 ações públicas. Então, a primeira ação foi no Parque da Cidade, ao lado do Museu do Folclore, e a segunda ação está acontecendo aqui na Praça do Sapo. E gera essa curiosidade que vocês querem instigar mesmo no público, porque é incomum, né? A gente tá passeando no centro, de repente encontra várias telas, é artista para tudo quanto é lado. Como é que é? Sim, algumas têm receio, ficam olhando de longe. Eu vou buscá-las para falar para elas o que está acontecendo. As outras mais curiosas já chegam do lado e começam a perguntar o que está acontecendo, se elas podem participar, por que a gente está aqui. Então tem sim, não é todo mundo. A maioria das pessoas realmente tem um certo receio ainda, então a gente tem que buscá-las. Ao todo vocês estão com quantos artistas fazendo seus trabalhos aqui? São 8 artistas que estão produzindo. Cada artista ela tem a sua linguagem, a sua pesquisa. Então nesse projeto elas estão dando continuidade a essa linha de trabalho.
Vocês ouviram o Paulo falando, né? São 8 artistas que estão não só expondo os trabalhos, como produzindo em tempo real, mas para selecionar essa galera toda, precisa de um trabalho de uma equipe, né? Então a Pitil, que é a curadora do projeto, está aqui ao meu lado, é artista também. Eu quero saber como é que foi fazer a curadoria de um projeto tão interessante quanto esse, Pitil. Olha, primeiro parte da produção do Paulo, né? Que o Paulo tem essa capacidade de convidar as pessoas e organizar, né? E a gente, nesses encontros que a gente foi tendo para fazer o projeto, essas artistas elas já são parte de um grupo que elas têm, que chama Casa 346, que é um ateliêzão, cada uma tem o seu ateliê e tal, e é um processo decorrente de uma atividade que o Paulo já tinha feito na galeria. Então essas artistas são jovens, que estão cada uma com a sua produção. A minha função ficou mais em organizar e perceber essa capacidade de trazer o trabalho de cada uma para a rua, porque tem artista com experiência de já ter feito mural, de ter pintado parede, que faz isso. E tem outros artistas que não. Então está sendo uma experiência para todo mundo, né? Para gente, para estar no espaço público. Aqui é um lugar muito diferente do que do parque, né? Aqui a gente tem um público espontâneo muito grande o tempo inteiro, né? Tem outras questões, as pessoas perguntam, eu acho que interage mais. No parque a gente teve muita gente que foi para ver o projeto. Aqui a gente tem as pessoas que estão na rua, né? Então essa possibilidade da arte na rua é uma coisa que interessa muito, porque amplia a nossa percepção também das possibilidades da arte, das pessoas, elas se identificam também com os processos, elas perguntam coisas que têm a ver com o repertório delas, né? E depois eu vou escrever um texto de tudo que eu estou percebendo, das ações de cada uma. Todo dia que a gente vem, a gente conversa, quais são as dificuldades, como que foi trazer tudo o trabalho para cá, entendeu? Todos os materiais que tem que trazer. Então, assim, é uma super produção mesmo. É quase que um experimento social, então, né? Você está falando aí do lado do público, que responde muito bem, mas eu quero também saber a parte das artistas. Como é que tem sido para elas viver uma experiência tão diferente? Porque imagino que seja completamente outra coisa produzir dentro de um ateliê e num espaço público aberto assim, né? É muito diferente, a gente conversa bastante disso, mas uma coisa que é muito legal e que eu gosto muito é dessa energia, sabe? Dos artistas jovens que têm esse espírito de experimentar, de querer vir e vai superando as dificuldades, porque não são muitas dificuldades. A organização está muito bem feita, a produção está ótima, então a gente teve muito pequena coisa para ajustar. E aí eu acho que isso também liberou que elas pudessem trabalhar o melhor possível delas, né? E a gente está aqui o tempo inteiro para dar o suporte que precisar. Demais, né? Imagina só, você está passeando ali pelo centro ou na outra edição que foi no Parque da Cidade, você se depara com um monte de artistas produzindo quadros ali, um ateliê a céu aberto mesmo, e legal, tudo né? gratuito, né? Tudo para o pessoal conferir e ver de pertinho, É lógico que a gente tem que valorizar a arte também, né? Se de repente você gostou de alguma obra que o pessoal estava produzindo, aí você consegue contatar o artista e adquirir, mas ali assistir o processo é demais, né? Nossa, muito, muito legal mesmo. Ó, bom, pessoal, agora a gente vai ter que fazer um rápido intervalo aí, mas daqui a pouco a gente vai conhecer o Inventário Participativo Digital Nossa Sanja, um aplicativo que reúne informações sobre o patrimônio cultural de São José dos Campos. Você então não sai daí, a gente volta já já. Já estamos de volta com Conexão Cultura aqui na TV Câmara. Isso aí, ó. Bom, agora a gente vai te mostrar mais sobre uma iniciativa que usa a tecnologia para preservar e divulgar a história e a cultura de São José dos Campos. Pois é, já está disponível o Inventário Participativo Digital Nossa Sanja. O que é isso? É um aplicativo que reúne informações sobre patrimônios históricos, sobre práticas culturais e também sobre manifestações populares aqui da nossa cidade. E olha só, é um aplicativo colaborativo. Isso significa que qualquer morador, você viu, pode ajudar a completar o inventário, inserindo novas informações sobre aquilo que considera importante para a identidade cultural local. Então, vamos falar menos e mostrar mais. Bora conferir a reportagem. O Museu do Folclore é uma referência quando falamos de marcos da história cultural da cidade.
Ele funciona dentro do Parque da Cidade desde 1997 e oferece exposições que valorizam o folclore da região. Nem todo mundo sabe, mas além de preservar o patrimônio cultural, o museu também tem um importante trabalho de pesquisa da nossa história. A pesquisa de campo é o grande cerne do Museu do Folclore, né? Ela vem, inclusive, desde antes da criação do Museu do Folclore, na época das comissões, em especial da Comissão de Folclore, onde a pesquisa de campo era o que conduzia o trabalho da comissão. E aí o Museu do Folclore, decorrente desse período das comissões de folclore, enfim, das comissões de todas elas, inclusive a de folclore, ele segue nessa tradição da pesquisa de campo. Então, a pesquisa de campo é a gente compartilhar com fazedores da região sobre os seus saberes, fazeres, conhecer esse patrimônio imaterial, cultural das pessoas da região e, a partir desse reconhecimento, valorizar. E para fortalecer a valorização das riquezas culturais, o Museu do Folclore ganhou mais uma ferramenta, o aplicativo Nossa Sanja. Além de reunir informações de patrimônios materiais e imateriais de São José dos Campos, os usuários do aplicativo podem colaborar com o acervo cultural do município. Então, o aplicativo ele surgiu a partir de uma ideia de desenvolver ferramenta, né, uma ferramenta também pedagógica, mas principalmente colaborativa, para que a gente dê visibilidade a São José dos Campos de uma forma diferenciada, né? Uma cidade multifacetada, polifônica. É comum as pessoas olharem para São José e dizerem assim, não tem nada para fazer em São José. E procurar atividades até mesmo fora, né? No final de semana, enfim. E quando a gente olha para uma cidade de praticamente 700 mil habitantes, né? O território dela é mais rural do que urbano. E talvez a gente não tenha essas percepções dessas camadas de memória que tem dentro da cidade, né? Então, assim, pela relação com a pesquisa, né, há muito tempo a gente está em contato com gestores culturais, pessoas ligadas a pontos de cultura, né, acadêmicos que têm feito várias pesquisas a partir de etnografia e visitando, né, todo esse território joseense, toda a sua diversidade, por que não colocar isso também numa ferramenta onde o munícipe possa cadastrar, né, patrimônios, né, dentro da nossa cidade. A historiadora também reforça que a cultura é viva, sempre surgem novos movimentos culturais, manifestações artísticas, obras de arte, lugares e memórias. E por isso, a colaboração dos usuários do aplicativo é tão importante. Para além dos patrimônios preservados que a gente tem, edificados, o que é novo nesse processo é que a lente colaborativo vai poder cadastrar, né, patrimônios imateriais. Dentro dos patrimônios imateriais, a gente tem saberes, fazeres, objetos, né, celebrações, formas de expressão. Então, esse usuário vai poder cadastrar, colocar fotos, vídeos, né, e tem todo um formulário lá que ele vai preencher, que ele é um formulário qualitativo, né, e isso vai gerar um banco de dados. Esse banco de dados vai poder ser consultado depois, a gente vai ancorar ele aqui no museu para que as pessoas possam conhecer, então, essa São José, né, de várias formas aí, em colaboração com essas pessoas. O Franklin é desenvolvedor e programador do aplicativo e conta que começaram a idealizar o projeto em 2024. A criação do inventário participativo surgiu da ideia de fugir do padrão de acervo institucionalizado e torná-lo mais dinâmico. Para que isso fosse possível, o desenvolvimento do aplicativo contou com a ajuda da historiadora Zuleika e teve a importante colaboração de crianças. Inicialmente ela passou como funciona o processo de inventariar os pontos, né? E com isso a gente começou um bate-papo, um bate-bola de ver como é que ficaria isso o mais dinâmico possível para que pessoas que não são da área de patrimônio pudessem interagir, certo? E que não fosse algo também muito extenuante para que a pessoa também não ficasse por horas ali na frente de um aplicativo para poder digitar. Então a gente tentou criar uma forma de ser mais dinâmico possível, só que essas informações podendo ser aproveitadas pelo IFAM, pelo patrimônio, por quem mexe com patrimônios. A questão da coloração, a paleta de cores do site foi uma brincadeira que foi feita entre as crianças, e então eles desenvolveram, usaram como símbolo o próprio pavão, né, que é daqui da nossa região, do Vale.
E eles tentaram buscar essa questão das cores para dentro do aplicativo. Então, a ideia da paleta de cores foi vinda deles, o Nossa Sanja, que é uma expressão que é utilizada aqui na região para identificar o joseense, né? Que a gente fala sempre, a cidade de São José dos Campos e tudo. Então, foi nesse sentido que foi feito esse processo de criação. A gente teve essa participação, inclusive na hora do desenvolvimento do layout do aplicativo, foi tendo ideias e tudo desse público, certo? O aplicativo Nossa Sanja coloca a cultura na palma da mão do povo e também traz a reflexão de que nós construímos a identidade joseense juntos. Interessante essas ferramentas de participação, né? Onde as pessoas elas podem se sentir pertencentes a esse processo de visualizar as coisas importantes no seu território, né? Os seus patrimônios materiais e imateriais, e a partir daí reconhecer, né, da importância e significado. Então, as pessoas poderem colocar no aplicativo, enfim, o que elas acham que é patrimônio, eu acho que isso vai gerando reflexões também acerca do que é importante de ser valorizado, né? Bom demais. Então, quem quiser colaborar, é só baixar o aplicativo no Só celular. baixar, super fácil, muito bacana. Perfeito. E agora a gente faz uma pausa rápida, mas não saia daí, viu? Porque logo mais tem Sessão Pipoca com uma ótima dica de filme. E o Tem na Biblioteca, lógico, com literatura imperdível. Já de volta com Conexão Cultura, e agora é a hora do quadro Sessão Pipoca, minha gente. A dica da vez é um filme que mistura mistério, drama e uma pitadinha de humor. É o Pequenas Cartas Obscenas, um filme baseado numa história real dos anos 20. A trama se passa numa cidade pequena, litorânea, lá na Inglaterra, onde os moradores começam a receber cartas anônimas com conteúdo escandaloso. E no meio desse mistério, duas vizinhas precisam unir forças para descobrir quem está por trás dessas cartas. Quem conta mais detalhes pra gente, então, é ela, Dani Rivas. Chega mais. Oi, minha gente, tudo jóia? Eu tô na área para indicar um filme muito, mas muito interessante. Eu adorei. Pequenas Cartas Obscenas. The mystery of the obscene little Hampton letter is causing widespread distress across the nation. O longa se passa numa cidade litorânea da Inglaterra, em 1920. A Rose é uma jovem mãe solteira, nada recatada, bem diferente dos costumes que pregavam para as mulheres antigamente, né? Num certo dia, ela é acusada de enviar cartas obscenas, absurdas, para Edith, filha de seus vizinhos. Que não foi uma, não foram duas, 3, 5, foram várias cartas, gente. E aí, com o passar dos meses, outras pessoas da vizinhança também começaram a receber essas cartas, de mesmo teor. A Rose, então, foi presa e ficou detida ali por algum tempo, até que conseguem provar a inocência dela. Do you feel certain Rose Gooding's guilty? I can't see why they think it's me. Some of the verge of making history here. I was a bit roisterous once or twice. This time you owned up to these letters. Rose Gooding, who allegedly harassed a pretty young Christian woman. Este filme fala sobre aparências, aquele famoso ditado, nem tudo é o que parece, sabe? Sobre excesso, que todo excesso esconde ali uma falta, sobre prisões, aquelas prisões que muitas pessoas são submetidas em sua própria criação enquanto ser humano, uma criação muito restritiva, severa, de que não pode nada porque é errado. E todos esses pontos que eu mencionei são muito bem destacados nas personagens, sobretudo na Edith. É um filme bem psicanalítico, viu? Então quem se interessa aí por esse assunto vai gostar bastante. O elenco também é nota 10, vale muito a pena assistir, gente. Vejam, e semana que vem eu tô de volta com mais dicas para vocês no Sessão Pipoca. Até!
que você se interessaria mais? Escrever as cartas anônimas e deixar todo mundo curioso com as verdades que você tá falando, ou tentar descobrir quem escreveu? Nossa, eu acho que escrever seria interessante, mas também tentar descobrir, né, que dá aquela agonia, né, que você fica, meu Deus, dessas charadas, é meio complicado, né, passar por isso. Pra você que assistiu aí a dica da Dani também, se quiser descobrir, vai ter que assistir o filme, tá certo? Bom, pessoal, chegou a vez da gente falar sobre literatura, então, aqui no Conexão, com o quadro Tem na Biblioteca. Hoje, a dica é um dos maiores clássicos da literatura mundial, Dom Quixote, de Miguel Cervantes. Isso aí, a obra foi publicada pela primeira vez faz tempo, hein? 1605, e é considerada o primeiro grande romance moderno. Revolucionou a forma de narrar histórias misturando realidade e ficção. Olha só, e o livro acompanha as aventuras de Dom Quixote, um homem fascinado por livros de cavalaria e decide se tornar um cavaleiro andante, mesmo que o mundo ao seu redor não funcione mais como nas histórias que ele lê. Interessante, né? Bora conhecer mais então. Roda o VT. Ele o mundo percorreu, e se dizem que foi louco, com bom juízo morreu. Esse trecho é do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, e esse livro tem na biblioteca. E desta vez na Biblioteca Pública do Centro da Juventude, que fica no bairro Jardim América e é um espaço aberto a toda a comunidade. Pois é, pessoal, vocês sabiam que além de quadras esportivas, parque, academia, o Centro da Juventude também conta com um cantinho especial para estudos e leitura? Se você não sabia, vem comigo conhecer mais essa biblioteca da nossa cidade, que conta com um acervo de mais de 3.600 livros. Cerca de 200 pessoas passam por aqui todos os meses para ler e estudar, e um dos livros mais procurados, adivinha? Dom Quixote. Temos aqui nada mais, nada menos do que um dos livros mais lidos de todos os tempos. De acordo com uma pesquisa feita pela revista Bula, Dom Quixote é o livro de ficção mais vendido da história da humanidade. Uma outra informação trazida pela revista Rolling Stone Brasil, por exemplo, diz que cerca de 600 milhões de exemplares já foram vendidos ao redor do mundo. I am the man for whom all dangers are expressly reserved. Good God, Sancho! A giant! Prepare to die! I am Don Quixote de la Mancha. Dom Quixote conta a história de um fidalgo que acaba enlouquecendo depois de passar noites e mais noites lendo sem parar. O homem começa a acreditar que tudo aquilo que ele lê é real, por isso sai pelo mundo em busca de aventuras, acompanhado de seu fiel escudeiro Sancho Panza. Dom Quixote passa a confundir a realidade com o mundo da imaginação, enxergando gigantes onde só existem moinhos de vento e por aí vai. Essa obra do romancista castelhano Miguel de Cervantes foi publicada em 1605 e ao longo dos séculos ganhou inúmeras adaptações. Só aqui na Biblioteca do Centro da Juventude temos 5 delas. A que eu escolhi, por exemplo, foi feita pelo escritor e dramaturgo Valcir Carrasco. You crazy peasant. You think you can hide from me? We shall have such great adventures together. Don Quixote de la Mancha, come to restore the lost age of chivalry. Well, I wrote that. Blasphemer, the hand of our God in heaven wrote me. Can I read? Vale ressaltar que, independente da edição escolhida, Dom Quixote é um livro que discute de forma profunda as naturezas da razão e da loucura, nos questionando sobre a realidade que criamos. Um clássico considerado o primeiro romance moderno, inspirando muitas outras grandes obras que temos hoje. Muito boa dica, Dom Quixote, um clássico, né? Muito bom, muito bom. Ó, se você tiver dica, manda pra gente lá nas redes sociais, viu? Dica de livro, de filme, por que não, né? Manda lá no @tvcâmara_sjc, manda lá. Manda sim. E caso você tenha perdido alguma reportagem de hoje ou queira rever, sabe como é que faz, né? Corre pro nosso YouTube, youtube.com/tvcâmara_sjc. Conexão Cultura de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá. É isso, tchau. Tchau, gente.